E começando a revisão do capítulo 26 de Boruto TBV, o capítulo tem início em um momento de slice of life, vida cotidiana, entre Inojin e Himawari em frente à casa dos Uzumakis, onde Inojin dá um presente a Himawari, um pote de mel de uma marca que ela gosta e que é difícil de encontrar, a deixando feliz e o Inojin encantado com o sorriso dela. Até que um pouco depois dele se despedir dela, acaba encontrando um sapo do Koji, que lhe pergunta sobre os seus sentimentos pela Himawari, se ele gosta dela romanticamente como alguém do sexo oposto, o deixando encabulado sem saber o que dizer, uma reação que por si já diz tudo o que o sapo queria saber. Em seguida, ele também pergunta se ele queria protegê-la, algo que o Inojin responde prontamente que sim. E com essas questões devidamente respondidas, o sapo esclarece que os seus interesses estão alinhados, e se o Inojin queria saber de mais detalhes, era só ir com ele. Prosseguindo, o Inojin é teleportado diretamente para o esconderijo em que Koji e Boruto estão, logo percebendo a situação em que se meteu, mas Koji e Boruto o acalmam. Eles não tinham intenção de intimidá-lo, e o Boruto promete mandá-lo em segurança assim que terminarem a conversa. Mas também não havia muito que o Inojin pudesse fazer, já que ele não podia escapar daquele lugar onde não havia entradas ou saídas físicas, então o que restava a ele era apenas cooperar no final das contas. Mas logo o foco muda para as Shinjus que estão no esconderijo, onde o Jura acaba se emocionando e derramando lágrimas após o seu coração ser tocado por um livro de romance, deixando o Hidari curioso, pois ele já tinha passado por algo assim há pouco tempo. E nisso o Jura explica que foi por causa das emoções da Matsuri, as várias emoções que ela superou em meio à sua relação com Konohamaru, ódio, tristeza e um vislumbre de amor. Essas lágrimas eram fruto disso, do conhecimento que ele obteve através da Matsuri, e pergunta se o Hidari achava isso repulsivo, o que o Hidari responde que não, é interessante, estranhamente contrariando o que ele disse no capítulo passado. Porém, o Jura considerava isso insuficiente, é preciso mais informação para compreender e controlar o amor. Até que o Mamusho interrompe e fala por si mesmo sobre o motivo pelo qual a Eda era o seu alvo, porque o seu instinto a escolheu. Ele sente que o motivo específico disso não é porque ele quer devorá-la no sentido de se alimentar dela literalmente, mas no sentido de ter todas as informações genéticas excepcionais dela só para ele. Ele não dá a mínima para o amor e considera que as Shinjus devem prosperar como espécie. Um processo que o Jura até acha interessante para saber mais sobre o amor. Voltando para Konoha, enquanto o Shikamaru está indo para a sala dos conselheiros, é contactado pelo Koji com a ajuda do Shintenshin do Inojin, que agora estava colaborando com eles. O Koji avisa ao Shikamaru sobre a reunião que ele terá com os seus superiores e que poderia, no pior dos casos, acabar com o Shikamaru perdendo o posto de Hokage, o que também seria um problema para o Koji. Por isso ele estava disposto a lhe dar conselhos para sair dessa situação, apesar de que o que iria acontecer dependia do Shikamaru. Já na sala dos conselheiros, o Shikamaru se depara com um novo personagem, o Kobo, um assistente pessoal direto do Senhor Feudal. E o assunto em pauta era a missão em Suna que o Shikamaru havia planejado e posto em prática por conta própria. O Kobo explica que o Senhor Feudal estava questionando as capacidades do Shikamaru de liderar a vila, e além disso ele também destaca que a própria existência das vilas ninjas tem sido um tema frequente. Então, dependendo da situação, não seria algo que se resolveria com um mero corte de orçamento, deixando o Shikamaru e o Konohamaru, que também estava na sala, bem apreensivos. Continuando, Shikamaru explica sobre a ameaça das Shinjus da qual Konoha e o País do Fogo estão expostos, e que a missão em Suna, assim como todas as suas ações, foram tomadas com base em informações que ele conseguiu, porém ele não poderia informar os detalhes dessas informações para a segurança de todos, e também porque a veracidade delas não pode ser verificada. O Shikamaru seguiu a sua intuição e julgou que deveriam agir com base nessas informações. E caso tudo tivesse dado errado, ele estava disposto a arcar com as consequências. Porém, o que os conselheiros julgavam mais preocupante era a fonte dessas informações, e questionam Shikamaru perguntando se o Boruto era a fonte. Eles sabiam que, por algum motivo, o Boruto tinha conhecimento da biologia das Shinjus e havia rumores de que ele estaria ligado a elas. Rumores de que ele poderia estar usando essas informações como uma isca para enganar as pessoas de Konoha e destruir a vila por dentro. Nisso, Konohamaru se intromete em defesa do Boruto, uma ação que o Koji pede para que o Shikamaru não tente impedir, pois seria melhor que os ataques deles não fossem direcionados ao Shikamaru. O Konohamaru defende o Boruto dizendo que ele salvou a sua vida nessa missão e não sente que ele tenha qualquer intenção de causar danos à vila, e que ele também deve ter o seu lado da história. Mas os conselheiros apenas tratam as suas palavras com desdém, lembrando que o Boruto foi quem matou o Hokage, apenas um criminoso e nada mais do que um alvo a ser eliminado. Daquele ponto não havia mais margem para um debate.
O Kobo também entra na discussão, esclarecendo que, apesar da missão ter sido bem sucedida, se existia um traidor no núcleo da vila se comunicando com um criminoso, a história era outra. Era um grande problema que afetava a segurança do País do Fogo e a reputação da vila. Ele iria expor esse traidor. Por isso ele pede para que o Konohamaru seja levado a interrogatório, enquanto cuidaria da investigação pessoalmente, começando por identificar todos os que tiveram contato com Boruto, também suspeitando que alguém tinha ajudado Boruto a escapar de seu interrogatório. Voltando ao esconderijo onde Koji e Boruto estão, o Inojin lamenta as incontáveis regras que foram quebradas ao ele usar o Shintenshin dessa forma, e ainda mais durante uma reunião do alto escalão. Mas o Koji responde que não havia outra forma, já que eles estavam sendo perseguidos, e lembra ao Inojin que agora ele faz parte disso. E o Boruto reforça o que o Koji diz, dizendo ao Inojin que eles têm que agir da forma que os inimigos exigem, não escolhendo meios. Ele só precisava perguntar a si mesmo o que realmente ele precisava no momento e manter isso em mente. Nisso, Inojin confessa que depois de ter lutado contra o Jura, percebeu que para proteger a Himawari e todo mundo daquele monstro, ele precisava de determinação e força. Em seguida, o Koji questiona o Boruto quanto ao acordo que ele teve com o Momoshiki, mas o Boruto apenas responde que irá cumprir o seu papel sem responder a sua pergunta de forma objetiva, o que causa um desentendimento entre eles. O Koji não gosta desse tipo de atitude e o Boruto também joga na cara do Koji que ele esconde as partes inconvenientes para ele, apesar do Koji tentar se justificar, dizendo que só estava guiando os eventos para uma maior chance da Sarada despertar o Mangekyou, evitando um futuro com um número maior de mortes. Mas logo eles encerram o bate-boca e voltam à missão principal. O Koji fala com o Shikamaru se atualizando sobre a sua situação. O Shikamaru será o próximo a ser interrogado após o Konohamaru. E nisso o Koji destaca como seria importante se ele continuasse sendo o Hokage para que eles possam seguir com a vantagem para a próxima batalha, pois em uma semana o Mamushi apareceria na vila tendo a Ida como alvo. E o diálogo termina com ele começando a contar sobre a habilidade do Mamushi e como lidar com ela. Prosseguindo, chegando ao final do capítulo, o foco muda para Sarada, Sumire e Eida falando sobre a confissão que a Sarada acabou de fazer, onde a Eida pergunta quando a Sarada vai se declarar para o Boruto, mas a Sarada parece com receio de fazer isso, visto que o Boruto não estaria no clima para isso no momento, enquanto a Sumire não sabe o que fazer também, assumindo que poderia acabar se declarando sem pensar dependendo do momento, e acha que o mesmo valia para Sarada independente do que ela diga, fazendo a Eida ficar animada com toda essa situação. Mas o que realmente importava no final das contas eram os sentimentos do Boruto, e bem como a Sarada havia destacado, ele não vai ter como pensar nisso. Nisso, a Eida aproveita a situação para fazer um questionamento surpresa às duas, perguntando se elas não estão sob a influência de seu fascínio, deixando Sarada e Sumire apreensivas enquanto são observadas com um ar de desconfiança pelo Daemon. Nesse instante, a Sumire tem uma lembrança da ordem dada pelo Shikamaru, de que elas têm que esconder o fato de que são imunes ao fascínio e que estão em posição de matar a Eida, especialmente do Daemon. E a Ida continua o seu questionamento, destacando que elas estão bem na sua frente dizendo que gostam de outra pessoa, algo que nunca deveria acontecer normalmente. Até que de repente a Sarada vê o Daemon se movendo e ativa o seu Mangekyou, mas antes que ela faça qualquer coisa, o Daemon pula atrás das duas e agarra os seus pescoços numa velocidade muito além do que elas possam reagir, logo mais deixando bem claro que não importa o que ela fosse fazer com o seu Mangekyou, não faria sentido algum, pois ela morreria antes mesmo de tentar. E assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, como já era de se esperar, assim como no capítulo anterior, tivemos mais um capítulo de transição, menos frenético e focado em diálogo, mas dessa vez foi um capítulo muito mais necessário para preparar o terreno para o que está por vir, introduzindo um novo personagem, novos conflitos e confirmando algumas coisas que já estavam ficando subentendidas nos últimos capítulos. Bom, primeiramente diria que o ritmo e a quantidade de acontecimentos e informações que o capítulo passou foi bem melhor em comparação ao capítulo anterior, onde a confissão da Sarada levou quase metade do capítulo. Diria que foi um dos capítulos com o melhor ritmo desde que o arco de Suna começou. Foi um capítulo muito agradável de se ler, com vários núcleos recebendo o devido foco, sem passar aquela sensação de que faltou alguma coisa, ou que o Ikemoto desperdiçou páginas com informações redundantes ou impacto visual. Tudo pareceu na medida certa. É um ritmo que eu gostaria que o capítulo 24, por exemplo, tivesse tido, onde o núcleo científico e o trato que o Kawaki fez com o Amado foi completamente ignorado. Também houve uma boa alternância entre os núcleos de personagens, e é um daqueles capítulos que flui tão bem no decorrer das páginas que você até demora para terminar. Apesar de que em alguns momentos houve uma transição abrupta entre um núcleo e outro, como Inojin sendo teleportado para o esconderijo do Boruto sendo cortado do nada pelo núcleo das Shinjus sem qualquer gancho, o que me pareceu um tanto estranho, mas que seja.
Quanto à arte, eu não tenho muito o que comentar, em geral permanece no mesmo nível dos últimos capítulos, mas eu tenho que dar um destaque ao Boruto sentado na cadeira no estilo Like a Boys, encarando o Inojin. Que cena foda, velho. Ele conseguiu ter mais imponência aqui do que o próprio Koji. O Boruto tá parecendo até um protagonista de manhwa. Não que eu não tenha gostado de toda essa pose do Boruto, mas às vezes eu acho que o Ikemoto exagera um pouco em tentar deixar o Boruto super descolado e legal em todos os momentos. Eu acho que isso pode acabar ficando meio cansativo e artificial se não for usado com moderação, mas isso não deixa de ser apenas um detalhe. Mas enfim, por falar no Inojin, a participação dele nesse capítulo e todo esse trecho em volta dele já diz muito sobre ele e o que podemos esperar dele daqui pra frente no futuro de várias maneiras. Acho que agora tivemos a confirmação com todas as letras que de fato ele está apaixonado pela Himawari. Não só pela cena dele dando o pote de mel, que meio que remete à cena da Hinata dando bálsamo pro Naruto, como também pela reação dele ao ser questionado sobre os seus sentimentos e as ações dele nesse capítulo para proteger a Himawari, que já dizem tudo. Ele se move em função dela, numa relação onde ele gira em torno da Himawari e não ao contrário como é na maioria dos relacionamentos de Naruto e Boruto, onde a garota gira em torno do garoto, onde ela está ali para apoiá-lo. O que já deveria estar na cara para qualquer um desde que o Inojin se sacrificou pela Himawari no capítulo 10. E esse sentimento deve ser recíproco por parte da Himawari, já que o Inojin foi o principal catalisador, o principal pontapé inicial para que ela despertasse os poderes da Kurama dentro dela. Mas como é de praxe nesse tipo de situação, certamente a Himawari ainda não tem noção do que ela sente. É como eu disse na revisão passada, eles são como Hinata e Naruto de sinais trocados. Ele está aqui para apoiá-la de longe, enquanto a Himawari é o lado mais forte e dominante, provavelmente quem vai lutar e salvar o Inojin em certas situações. Acho que a intenção do autor de tornar o time 7 original, Sasuke, Naruto, Sakura e Sai, numa família de verdade, tendo não só laços de amizade, como também laços familiares através do casamento de seus filhos, tá mais óbvia do que nunca depois dos últimos capítulos, o que por si só é algo lindo e simbólico e que eu acho que fecha a trajetória do Naruto e do time 7 original com chave de ouro. Também estou muito satisfeito com uma das expectativas que eu e muitos tinham em cima do personagem se concretizando, dele se tornando um substituto da Ino em toda essa situação e ajudando o Shikamaru, agora possivelmente se tornando um personagem mais recorrente daqui pra frente. É surpreendente pra mim como tudo tá sendo tão bem conduzido e amarrado na história. O Inojin cooperando com o Boruto e o Koji explica perfeitamente aquela visão do Koji no capítulo 23, onde mostra o Inojin usando um selo de mão em um lugar que parecia o esconderijo onde eles estavam. Então, é isso no final das contas. Aliás, é interessante observar que o Inojin tá se comunicando com o Shikamaru do País do Vento. O que significa que o alcance do Shintenshin dele pode ser equivalente ao do Inoue, do avô dele, que conseguia atravessar países inteiros, enquanto a Ino só tem um alcance de uns 100 km. Um grande feito para o Inojin. Claro, a menos que eles não tenham trocado de esconderijo, que também é uma possibilidade. Pra mim tá sendo excelente ver que o Ikemoto de uns tempos pra cá tá dando relevância aos personagens secundários que faltou em NNG. Pode até não ser algo no nível que veríamos no anime, até porque eu acho que o mangá não tem tanto espaço assim para dar um tempo de tela adequado para todos os personagens, mas já é alguma coisa. Eu até me pergunto se Chocho e Shikadai também não terão algum papel nisso tudo. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se ele se tornasse mais uma singularidade do destino, como Boruto, Eida e o próprio Koji, pois muita coisa está sendo dita aqui sobre os resultados, futuros, etc. E ele vai querer saber onde está se metendo com mais detalhes. Claro que eu esperava que isso acontecesse de forma diferente, esperava que, sei lá, o Inojin se tornaria imune à onipotência após a sua experiência de quase morte e sua rede de chakra sendo obstruída, mas no fim o resultado é o mesmo. Agora eu pergunto a vocês, como é que fica a cara de quem ficou chorando igual puta porque o Inojin sobreviveu no capítulo 11? Com cara de bunda. Eu avisei quando ele foi salvo, era muito melhor um personagem permanecendo vivo para ser importante no futuro do que morrer daquela forma patética como um random. Por isso eu digo para vocês, tenham cuidado com o julgamento que vocês fazem sobre a obra e certas escolhas do autor, porque tudo tem um motivo para acontecer, mesmo que você, no momento, não entenda o que o autor está querendo fazer com aquilo. Talvez a minha única crítica é que a forma como o Inojin se envolveu nisso tudo me pareceu meio conveniente demais.
Tipo, ele foi confrontado e convidado por um sapo desconhecido a cooperar com ele depois de uma conversa de alguns minutos e não questionou nada. Ele apareceu no esconderijo de um dos maiores criminosos da vila e não mostrou nem um pouco de resistência ou negou fazer o que eles disseram. Simplesmente ele foi lá, seguiu o sapo desconhecido e obedeceu o Boruto e foda-se. No caso de Mitsuki Shikamaru, pelo menos houve um contexto para eles confiarem no Boruto, mesmo que com base na intuição, porque eles sentiam que algo estava errado nisso tudo, o que não é o caso do Inojin. Mas ok, coisas de shonen. Podemos dizer que o amor dele pela Himawari e a vontade de protegê-la foi mais forte que a razão. Quanto a Code e Boruto, eu acho que ficou mais do que evidente depois desse bate-boca entre eles, que eles não confiam um no outro, que eles escondem detalhes um do outro e que a relação entre eles como mestre e aluno é bem diferente da relação que o Boruto tinha com o Sasuke, onde ele o via com admiração e respeito. É uma relação puramente unilateral e cheia de desconfianças, porque ambos possuem formas de agir, ideais e morais completamente diferentes. O Code tá mais pro lado de um ninja raiz que age como uma ferramenta, o que de certa forma ele é literalmente, priorizando os resultados mais prováveis com o mínimo de impacto no cenário ideal que ele previu, independente de quem seja usado ou sacrificado no processo. Nesse mesmo capítulo ele meio que usou o amor do Inojin como um meio de manipulá-lo. Enquanto o Boruto, apesar de ter todo esse semblante sério e descolado, ainda é o velho Boruto que prioriza as vidas dos envolvidos, mesmo que no processo ele acabe fugindo do cenário esperado pelo Code, dando origem a resultados imprevisíveis, o que uma hora ou outra vai tornar as 10 direções inútil, pois será impossível prever todas as possibilidades, o que pode levar a mais mortes. Em resumo, um prioriza a certeza de um futuro que pode acontecer sacrificando o presente, enquanto o outro prioriza o presente sacrificando esse futuro. Uma situação foda porque, de certa forma, nenhum dos dois está completamente certo ou errado. Mas eu acho que um dos pontos mais interessantes dessa discussão é sobre o que Momoshiki e Boruto discutiram. Por que o Boruto não contou os detalhes ao Code? Isso faria parte de algum plano B que ele está preparando para o próximo plano do Code? Ou será que tem mais algo aí? Eu tava refletindo sobre isso e eu não duvido que ele possa tentar usar a habilidade do Momoshiki de ver o destino, mesmo que seja uma habilidade inferior às 10 direções, como uma forma de agir por conta própria sem depender das previsões ou vontades do Code. Assim, quem sabe, acontecendo uma cisão entre eles em algum momento da história, especialmente se algum dos planos do Code depender do sacrifício da Sarada, da Himawari ou do Kawaki. Porque, por exemplo, a Sarada despertando o Mangekyou é algo importante para o futuro, vai salvar milhões de vidas, mas não sabemos exatamente em que contexto isso vai acontecer. Sei lá, vai que ela tenta se sacrificar para derrotar um inimigo ou algo parecido? E também o que o Code fala para o Shikamaru no final sobre lidar com a habilidade do Mamushi, o que por si só indica que essa habilidade do Mamushi deve ser algo que o Daemon não é capaz de refletir, já que provavelmente o Daemon vai estar junto com a Ada quando ele atacar. O Mamushi deve ser uma espécie de counter natural do Daemon, o que dá força para aquela minha teoria de que o bug originalmente foi feito como uma contramedida contra Ada e Daemon, mas que por algum motivo falhou, não despertando ou controlando a habilidade desejada. Bem como o nome dele já diz, bug. Mas o Mamushi representaria tudo que o seu original não foi, podendo usar essa habilidade que countera a Ada e Daemon sem problemas. O que até explicaria ele sendo capaz de enxergar a Ada enquanto ela usa o Sharingan. E por falar no Mamushi, quanto ao trecho das Shinjus, foi bem rápido, mas ajudou a esclarecer algumas questões que ficaram em aberto nos últimos capítulos. Aqui parece que tivemos a confirmação de algo que eu já venho observando desde o capítulo 20. As outras Shinjus, além do Jura, parecem ser apenas um meio para o Jura obter mais conhecimento. E é assim que eles as enxergam, não como aliados ou parceiros, apenas ferramentas que ele pode usar para conseguir mais conhecimento e experimentar novos sentimentos através dos sentidos compartilhados entre eles. Por isso que em momento algum ele se preocupa em salvá-las, a não ser o Hidari, talvez por ver algum potencial nele para conseguir mais estímulos ou algo parecido. E mais uma vez eu digo, quanto mais o Jura evolui e vai se tornando mais humano, mais eu vejo ele deixando de ser um vilão em algum momento, se tornando um personagem neutro ou aliado, nem que seja lá no finalzinho da obra contra o boss final propriamente dito. O vilão mesmo, porra louca, desalmado e sem coração entre as Shinjus, diria que vai ser o Mamushi, e aqui já temos alguns indícios disso com a razão dele para ter a Ada como alvo não ter a ver diretamente com o amor e se focar em conseguir as informações genéticas dela.
o que por si só mostra a sua falta de sentimento e empatia, se bem que há outras formas de se interpretar o que ele disse. A forma como ele fala no japonês está dando a entender que ele quer as informações genéticas dela no sentido de conseguir a aparência dela, de ser tão belo quanto ela, o que faz um certo sentido se considerarmos que o Mamouche estava lendo uma revista de trajes de banho, mostrando a verdadeira natureza do Bug como alguém com algum tipo de complexo com aparência. Mas no momento eu prefiro a interpretação de que ele quer as informações genéticas da Ada para evoluir, se tornando um ser mais perfeito se fundindo a ela. E devo dizer que foi um detalhe bem interessante que eu não estava esperando. Isso talvez mude muito o entendimento que tínhamos das Shinjus até então, porque anteriormente eu acreditava que, tirando o Jura, todas as Shinjus humanas eram movidas por amor. Mas talvez elas sejam movidas por fortes sentimentos, seja de qual natureza for. E que no caso do Mamouche é a ganância, ou quem sabe essa seja uma característica única do Mamouche, considerando que o seu original é o Bug, um capanga do Boro que provavelmente estava ali envolvido nos experimentos humanos que eles faziam naquela instalação dele. Boa pessoa ele não era, e provavelmente era mais um psicopata sem um pingo de empatia real por qualquer pessoa, e já mostrou ter um certo apego pelo dinheiro, né, sendo alguém ganancioso. Talvez ele não conheça o amor, apenas a ganância, e é isso que o move. E o fato dele estar atrás do controle, que não ficou muito claro na versão japonesa, talvez indique que Ada e Daemon estavam na instalação do Boro por um motivo além do Boro não conseguir descartá-los. Talvez eles estivessem pesquisando o fascínio para conseguir esse poder, o poder de controlar qualquer um ou até mesmo controlar o próprio mundo, o que seria muito útil para alguém que tinha uma seita como o Boro ou alguém ganancioso como o Bug. Mas algo me diz que ele não vai conseguir devorar a Ada e talvez troque de alvo no meio do caminho como o Jura fez. Se a intenção dele são as informações genéticas, talvez mirando nas células do Shibai, ele teria outras opções. Daemon, Kodo, que também pode muito bem aparecer aí para defender a Ada, porque não se esqueçam, ela também faz parte do objetivo dele. Ele quer confirmar se o amor que ele sente por ela é verdadeiro ou não assim que se tornar um Otsutsuki. Eu apostaria no Daemon, porque a Ada eu vejo sobrevivendo até o final do mangá e o Daemon é irmão dela, um substituto perfeito. E nisso o Mamouche pode acabar se tornando o boss dessa parte da história, se tornando um ser mais autônomo, independente do Jura, ou até uma ameaça ao próprio Jura após conseguir o que ele quer. Além disso, esse interesse do Jura no método do Mamouche, as Shinjus prosperando como espécie, também traz uma possibilidade bem interessante que eu pessoalmente não acho que a obra vai ter tanto espaço para explorar, que são as Shinjus tentando evoluir através do consumo de material genético de pessoas fortes, ou seja, elas não seriam apenas uma ameaça aos seus alvos, mas para qualquer um. Mas como eu disse, acho que é improvável que a obra vá por esse caminho. Quanto a esse pré-interrogatório com o Shikamaru, eu acho que foi o trecho mais interessante de todo o capítulo. Essa parte envolvendo a política interna de Konoha é sempre bem-vinda. É uma das coisas mais interessantes que TBV introduziu e traz um tom de seriedade e tensão que raramente vemos na franquia. A adição desse novo personagem Kobo foi muito bem-vinda ao meu ver, porque já faz um bom tempo que não temos nenhum personagem novo introduzido ao elenco de Boruto. Isso sempre traz um respiro de ar fresco ao mangá, dando a sensação de novidade e de que a história está se expandindo. O próprio conceito do Kobo parece muito interessante por si só. Talvez ainda seja cedo para julgar o personagem ou ter alguma grande impressão sobre ele, mas ele me passa muito o ar de ser um personagem semelhante ao Shikamaru no sentido de se focar na inteligência e estratégia, talvez servindo como um rival do Shikamaru nessa situação. Não ficaria surpreso se nos próximos capítulos tivéssemos uma luta de intelectos entre Shikamaru e Kobo, a la Akira e Ellie de Death Note, mas nas devidas proporções. Eu não acho que o Shikamaru será preso ou perderá o seu posto de Hokage, pelo menos por enquanto. Não duvido que ele perca mais pra frente. Mas algo me diz que a única forma dele sair dessa situação é se alguém for incriminado no lugar dele. E eu vejo duas opções nesse caso. Konohamaru, alguém que o Koji parece estar tentando foder há muito tempo. Nesse capítulo ele permitiu que os conselheiros focassem suas acusações nele, e eu não duvido que no próximo capítulo ele guie o Shikamaru a incriminá-lo, mas pessoalmente eu acho que o personagem perfeito para isso é o Mitsuki. Ele estava na sala de interrogatório com Boruto, ele é filho de um criminoso conhecido e que também é líder de uma vila que faz parte da Aliança Ninja como qualquer outro Kage, então o máximo que deve acontecer com Mitsuki é ele ser expulso da vila e mandado para o Orochimaru novamente. Ele seria um belo bode expiatório.
Outro ponto que me chamou a atenção é essa fala do Kobo abordando a discussão sobre a necessidade da existência das vilas ninjas, algo que os conselheiros já tinham apontado ao Shikamaru capítulos atrás, que as falhas dele em relação ao caso do Boruto poderiam até mesmo pôr a existência da vila em risco. Me parece que essa ainda é uma questão a se preocupar e que o próprio Daimyo pode acabar intervindo diretamente na vila nesse momento. E se eles estão falando sobre dissolver completamente a vila, cortando o orçamento da vila cada vez mais e até mesmo a questão das Shinjus não sendo tratada como realmente deveria, com urgência que deveria, quase como se eles vissem como um problema secundário do qual eles podem lidar a qualquer momento, acredito que nesse momento eles já podem ter uma alternativa às vilas ninjas como força militar do país. Por exemplo, um exército real que tira proveito de ferramentas ninjas científicas, um exército de ciborgues feitos com a tecnologia compartilhada pelo Amado. Imaginem só um exército de deltas, cada uma por si só sendo igual à delta que a gente conhece, que em questão de força é mais poderosa do que muitos Kages atuais. Os países não precisariam mais de ninjas, seriam completamente obsoletos. O mangá começa com o Cyborg dizendo que a Era dos Ninjas acabou, Amado e Katasuki são dois cientistas geniais em Konoha, temos os anciões e o Daimyo criticando o Shikamaru várias vezes por não ser capaz de prender o assassino do Hokage e até mesmo aparentemente ajudá-lo. Eles dizem que haverá consequências para Konoha se o fracasso continuar. Temos extras de volume destacando como é crítico manter uma vila ninja nos tempos atuais porque é muito caro e os ninjas não têm mais o poder que tinham nos velhos tempos. E agora há essa discussão sobre a necessidade das vilas. É só eu ou Ikemoto tá lentamente começando a levar a história pro plot onde a Era dos Ninjas acaba, bem como Kawaki diz no flash forward do capítulo 1 de NNG? O que estamos vendo aqui pode ser o efeito cascata começado pelo Kawaki que vai levar ao eventual fim da Era dos Ninjas. Será que em breve veremos uma conexão entre o Daimyo e os anciões e o núcleo científico de Amado e Kawaki? Ou será que esse Kobo é mais do que aparenta? Tem gente que está teorizando que ele possa ter alguma relação com Eddie Daimon por causa desses detalhes, né, do cabelo dele, essas faixas em branco no cabelo dele, que lembram muito as faixas nos cabelos de Eddie Daimon. Eu acho que, por enquanto, isso é meio viagem, não há nada que indique que esse personagem tem algo a ver com eles, mas vamos lembrar que há extras de volume deixando bem claro que a gente dá cara próxima do Daimyo, conspirando contra o Daimyo e o Naruto. Então, não é completamente inviável que esse Kobo seja um agente externo, ou então algum colaborador da Kara, e que talvez Eida e Daimon foram protótipos para os ciborgues da Kara feitos a partir do DNA dele, do maior colaborador da organização. Mas enfim, um cenário onde Amado e Kawaki vão apoiar o Daimyo, eu não me surpreenderia nem um pouco se o substituto do Shikamaru como Hokage acabasse sendo o próprio Kawaki. O Kawaki já é meio que uma versão sombria do Naruto. Isso significa que ele pode se tornar Hokage como ele, mas ao contrário do Naruto, Kawaki como Hokage perceberá que o sistema ninja é falho e decidirá substituí-lo por algo que ele considera mais eficiente. Talvez quando Kawaki diz que a Era dos Ninjas acabou, ele não esteja se referindo a um fim físico dos ninjas, como o conceito de ninja e ninjutsu sendo destruído ou algo parecido, mas a substituição dos ninjas por uma força militar mais eficiente para proteger o mundo ninja e, consequentemente, o sétimo Hokage de ameaças como as Shinjus ou os Otsutskis. Isso não seria absurdo se considerarmos que, na cabeça de todos, o Kawaki salvou o Tento, o filho do Daimyo, o Kawaki é filho do Naruto, o maior herói da humanidade. O Kawaki, por si só, é um herói amado pela população que ajudou o Hokage a derrotar a ameaça da Kara e dos Otsutskis. O Kawaki tem a inteligência e a habilidade equiparável a alguém no nível de Uni e entre outras coisas. Difícil seria achar uma razão para não colocá-lo no posto de Hokage considerando todas as conquistas que o Boruto teve que agora são tecnicamente dele. Pessoalmente estou gostando muito do caminho que esse início de arco está tomando e espero que tenhamos mais foco nesse lado político. Só o fato de Konoha estar em seu estado mais impotente e os líderes militares serem só fantoches do Daimyo é uma das coisas mais interessantes que Boruto já apresentou, o que pode dar origem a vários plots interessantes após o fim desse plot das Shinjus. Bom, quanto ao desfecho do capítulo, com toda essa situação entre Eida, Sarada, Sumire, terminando com o Daimon ameaçando Sarada e Sumire,
Foi interessante ver a Ada ardilosa nessa situação. Ela usou a confissão das duas no capítulo passado como uma armadilha para fazê-las confessar o seu amor na frente dela e revelar que elas estão mentindo. Às vezes a gente esquece que tecnicamente a Ada está do lado dos heróis por pura conveniência e que ela ainda se mantém como uma vilã manipuladora quando necessário. É bom ver esse aspecto dela voltando às vezes. Sobre a confissão das duas, é bom ver a maturidade delas colocando os sentimentos de lado por enquanto e entendendo que o Boruto não tem tempo para essas coisas. É até surpreendente que o autor destaque esse detalhe, porque eu acho que romance tem um momento certo para acontecer, mas conhecendo Shonen, provavelmente essa confissão virá eventualmente, como a Sumire disse, elas podem acabar se confessando sem pensar, e a Sarada heroína e a mais impulsiva entre as duas, provavelmente será a primeira a se confessar e acredito que numa situação dramática, onde talvez o Boruto esteja prestes a se sacrificar, ou dar o seu corpo ao Momoshiki. Se o Momoshiki não se tornar parceiro do Boruto até o final da obra, eu consigo ver de longe a confissão da Sarada sendo a responsável por ele continuar tendo vontade de viver e seguir em frente e não ser dominado pelo Momoshiki. Já sobre o Daemon ameaçando as duas, acho que isso não vai dar em nada. Há quem espere uma luta aqui, mas não faz sentido haver uma luta agora entre Sarada e alguém do calibre do Daemon. O jeito que ele deu um salto para trás e pegou a Sarada e tudo o que ela poderia fazer era apenas ativar o Mangekyou Sharingan, mostrou que não importa o poder que ela tenha se ela não pode usá-lo rápido o suficiente. Se o Daemon quiser, ele pode quebrar o pescoço dela a qualquer momento, e isso sem falar do poder de reflexão agora que ele está tocando as palmas da mão diretamente nela. A única razão pela qual o Daemon ainda não quebrou o pescoço delas é porque a Ada não deu a ordem e certamente ela não vai dar, porque se tem uma coisa que deixaria a Ada feliz é justamente ter duas amigas de verdade, genuínas, que não estão apaixonadas por ela. Essa é uma das conexões que ela sempre procurou em toda a sua vida. Eu acho que mesmo que a Sumire e a Sarada tenham de certa forma traído a sua confiança, ela não vai desistir delas agora. Sem falar que Boruto e Koji não mostraram qualquer preocupação quanto à segurança da Sarada, o que significa que eles já devem saber que não vai dar em nada. Sendo realista, possivelmente a Ada vai parar o Daemon e explicar que ela já sabe há muito tempo que elas são imunes ao fascínio, afinal ela já sabe que elas são imunes à onipotência e o fascínio nada mais é do que um aspecto da onipotência. Algo que já vem sendo sugerido desde o capítulo 16 e que elas nunca foram uma ameaça a ela desde o começo. Lembrando que a Ada pode ser extremamente mais poderosa do que aparenta. Ela só sabe taijutsu básico e não gosta de lutar. Não significa que ela não seja alguém com uma força, talvez até equiparável ao do Daemon. Toda essa sequência com o Daemon me parece só o início do encerramento da trama de Sarada e Sumire podem ser forçadas a eliminar a Ada, que começou em NG. E é isso. Com sorte, agora que o segredo delas foi revelado, talvez tenhamos uma pista sobre a razão delas serem imunes à onipotência, especialmente se a razão for algum tipo de desejo inconsciente da Ada por ter amigas. Quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, não tenho muito o que acrescentar além do que eu já disse. Acho que o próximo capítulo vai ser focado em manter esse clima de tensão, sendo quase que completamente focado no interrogatório do Shikamaru e terminando em uma resolução para essa situação entre Ada, Sarada e Sumire. Já o ataque do Mamushi deve acontecer lá pelo capítulo 28, o final do volume 7, para que tenhamos um cliffhanger legal. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.